não é que ela está desmotivada para executar aquilo. Na verdade, ela está muito motivada para não executar. Por quê? A gente vê as pessoas falando muito de procrastinação, mas eu tenho a impressão que as pessoas não entendem realmente o que é procrastinação. Primeiro que é importante as pessoas entenderem que procrastinar, na verdade, é normal. Faz parte do funcionamento normal do cérebro. Seu cérebro está aqui processando informações e ele não quer desperdiçar energia. A ideia é você gastar energia, esforço físico e mental naquilo que vale a pena. Então, por que eu estou dizendo isso? Uma tarefa no qual o seu cérebro não vê valor, não tem valor, não tem por que fazer aquilo, não vou sentir prazer, aquilo tem nada a ver com meus objetivos, como, por exemplo, assistir uma aula, no meu caso, de legislação, sendo que eu quero estudar comportamento humano. Não está alinhado com o meu objetivo. Meu cérebro não vê valor, e se ele não vê valor, ele não vai gerar aquilo que a gente chama de motivação, não vai gerar energia para você se dedicar àquela atividade. Então, exato, a tendência vai ser ele tomar a decisão de não executá-la. Por quê? Porque eu não quero gastar energia, né? E isso acontece muito com o trabalho de escola, né? Trabalhos de um modo geral, o que acontece? O professor passou lá um trabalho, o aluno provavelmente muitas vezes não vê valor naquele trabalho. O que eu vou aprender com isso? O que eu vou mudar com isso? E aí vai empurrando, porque não quer desperdiçar. Vai que o professor cancela no meio do caminho. Né? Acho que fica Vai que o professor morre e não cobra. Vai que lá no final... E aí vai indo. Exatamente. E aí, na verdade, você postergar a atividade chega até a ser uma técnica para lidar com a procrastinação. Porque conforme você vai chegando próximo do prazo, aí começa a surgir, de fato, um motivo para você executar aquela atividade, que é, se eu não concluir até o prazo, eu vou tirar nota ruim, eu vou sofrer uma punição. Não é a melhor das motivações. Você se motivar para evitar algo ruim é muito motivante, pode ser realmente muito motivante, mas não é o ideal porque gera um estresse que pode... Você já não corre, você já não tem aquele tempo hábil. Exato. Sem falar que você não tem mais o tempo hábil, mas basicamente é isso que acontece. A pessoa vai enrolando, né? Sim, enrolando. Chega próximo do prazo. O que motiva ela a executar não é que ela tá vendo valor na atividade. É o que ela vai perder. É o que ela vai perder. E aí, daí surge a energia mágica e o negócio sai, né? Funciona, mas não é o ideal no longo prazo. Mas a gente não pode viver de vira-vira, né? Porque isso aumenta a intensidade de estresse. Sim. E eventualmente é bom. Todo mundo já usou essa técnica. Eu usava quando era professor, tinha algumas atividades que falava, ai meu Deus. Mas enfim, faz parte, acho que as pessoas precisam se conhecer e entender. Agora, um outro motivo que leva muitas pessoas a procrastinar não é que ela está desmotivada para executar aquilo. Na verdade, ela está muito motivada para não executar. Por quê? Por medo, talvez. Ela tem medo de tentar e não conseguir. Tem medo de tentar e sofrer alguma coisa no processo. Então, às vezes a pessoa não é nem que ela não veja valor. Ela vê valor naquela atividade, talvez uma apresentação, uma prova, um concurso. A pessoa vê valor, ela quer, mas ela fica enrolando por medo de tentar e não conseguir, porque ela não vai saber lidar com a frustração. Então, pelo que eu entendi, você está falando 2 tipos de procrastinação Existem básica. Vários tipos. Mas estou colocando aqui. Deixa eu ver se eu entendi. A procrastinação, existe a procrastinação natural do cérebro, automática, que ele julga ali, isso me é interessante para mim, isso aqui não vou gastar energia com isso. Esse sistema está rodando ali. Está rodando. Por isso que todo mundo tem. Sim. Todo mundo procrastina. E existe uma procrastinação que tem a ver muito mais com não o automático, mas com a ideia que eu tenho de mim. Os dois são automáticos, né? Só que, porque pensa, o nosso cérebro está o tempo todo processando informações. Mas tem gente que deixa de fazer para não errar. Uma personalidade perfeccionista, ela prefere não fazer para não errar. Um exemplo. E aí não é que ela não vê... O que eu estou dizendo é que a pessoa pode procrastinar uma atividade simplesmente porque ela não vê valor na atividade. Exatamente. Ponto final. Que é o básico. O outro também. O outro, às vezes a pessoa pode não executar a atividade, não porque ela não vê valor, ela vê valor. Mas o cérebro dela fez uma simulação emocional aqui e viu que ela pode ficar muito frustrada, ela pode não conseguir, de acordo com a referência que ela tem de qualidade. A expectativa que ela tem. Né? E aí, não é que ela não tenha motivação para fazer aquilo, mas a motivação para não fazer talvez ganhe.
E Até aí a por pessoa uma insegurança, não vou arriscar. Exato. É aquele processo de tomada de decisão que a gente falou. Tem o emocional e o racional misturando ali e fazendo cálculos, né? O tempo todo. E o cérebro não quer desperdiçar energia. Então, eu posso procrastinar porque eu não quero desperdiçar energia com algo que não tem valor, ou eu posso não executar porque pode ser que algo muito ruim aconteça. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Né? Tem outras coisas que podem levar a pessoa a procrastinar, como, por exemplo, falta de sono. E eu convido a pessoa a pensar assim, André, eu procrastino. Beleza, então, primeira pergunta que você tem que responder. Você procrastina uma atividade só ou são várias atividades? Que faz uma diferença Se for uma atividade só, provavelmente é uma questão sua com aquela atividade. Talvez você não veja valor nela. Talvez você tenha medo e é bom trabalhar isso. Claro. Se for todas, pode ser algo mais fisiológico. Pode ser falta de sono. Realmente, alimentação inadequada, falta de atividade que daí física. mexe com a nossa disposição, mexe com a nossa capacidade. E como que era isso antes? E por que você está procrastinando agora? Sempre procrastinou nela? Sim. Exatamente. Sim, então assim, é importante fazer essa investigação para entender se é uma coisa só ou se é tudo. Se for tudo, pode ser que seja algo fisiológico mesmo. É uma consequência da falta de sono, da má alimentação, uma sensação de baixa energia. E aí, de exaustão. E aí, qualquer atividade que exija esforço físico ou mental, o cérebro fica meio... não, porque a gente não está tão bem. Não vamos desperdiçar energia aqui, porque a gente está na reserva. Então, a gente tende a procrastinar tudo que exige esforço. É bom responder essa primeira pergunta, Perfeito. né? Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.